Olá, pessoal. Vamos dar continuidade agora com as normas regulamentadoras, determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As nossas orientações sobre as normas regulamentadoras. Vamos começar com a NR1, que fala sobre as disposições gerais. Fala tanto em cita também sobre a sua obrigatoriedade do cumprimento das normas regulamentadoras e tanto as responsabilidades do empregador e do empregado. Ele determina que tipo de regime é empregado na hora da contratação e que vai ser utilizado para garantir o cumprimento dessas NRs. Então, portanto, qualquer trabalhador empregado no regime CLT, ele não fica desobrigado de cumprir essas normativas, tanto o empregador quanto o empregado. Professor, me diz o seguinte, é uma instituição, um órgão público, me contratou em regime CLT. Eu fico desobrigado? Não. Todos que forem em regime CLT são obrigados a atender essas NRs. Tá? É claro que tem uma legislação específica que pode trazer uma celeridade a mais. Ele aborda também sobre os órgãos responsáveis, a Secretaria de Inspeção do Trabalho e o departamento que realiza e determina algumas atribuições, Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho. Fala sobre alguns conceitos que precisam ser abordados, esclarecidos, como empregador, empregado, estabelecimento, empreendimento, as suas responsabilidades e que tipo de delegações são feitas. Comenta também sobre o empregado cometer um ato faltoso, tá? Sem apresentar alguma justificativa, ele não conseguia atender o que foi solicitado. Um exemplo bem evidente, a empresa forneceu IPI a um trabalhador que exerce uma determinada função que necessita do uso desse equipamento. Por algum motivo, sem justificativa nenhuma, ele não utiliza o equipamento. Então, esse ato faltoso tem como consequência também, amparado por lei, justificando ao empregador, mediante a comunicação, entender como esse elemento de desistência ou indisciplina. Ele pode até demitir esse funcionário por justa causa. Aborda também sobre o alcance das NRs, em que as empresas, os órgãos, as entidades que atribuem esse regime para fazer essa contratação desse determinado funcionário, elas precisam atender essas NRs. Tá? E abordam um pouco também que tipo de trabalhadores eles são atendidos pelas suas normas regulamentadoras. A NR2 ela fala sobre a inspeção prévia, um procedimento de inspeção, apreciação de instalações de estabelecimento que determina algumas situações de tais procedimentos que devem ser realizados. Como assim, professor? E essa inspeção é caracterizada como uma forma preventiva, tá? De analisar algumas situações de forma local, em que o fiscal do trabalho vai assegurar se os funcionários ali presentes, eles constam com todas as obrigatoriedades, possuem requisito mínimo para exercer sua função e determinar a seguridade desse trabalho mediante a segurança e a saúde do trabalhador. A gente pode observar que tem o objetivo de analisar condições, principalmente em estabelecimentos novos, que precisa da autorização para a iniciação das suas atividades funcionais. Ideal que qualquer modificação substancial ou de equipamento ou procedimento de qualquer tipo no ambiente de trabalho tem que ser comunicada ao órgão responsável que regulamenta para ser emitido um parecer, uma certificação de aprovação para que essas atividades consigam ser cumpridas de forma regular. Tá? Mediante isso, se for analisado na inspeção que foi modificado determinada metodologia, determinado espaço, alguma coisa desse tipo, pode ser embargado ou autuado, principalmente em instalações novas, como eu abordei anteriormente, elas precisam dessa autorização. A construção de prédios novos, elas precisam de documentação prévia, de projeto, dessa autorização para a continuidade da atividade. R3, ela fala sobre essa interrupção das atividades. O conceito referente aos procedimentos de embargo e interdição, eles são amparados pela Portaria 40 de 2011,
e o artigo 161 da CLT. Tá? Para conceitos práticos, é ideal que a gente já se atenda a essa portaria, que ela tem um efeito, um conceito administrativo. Tanto o embargo quanto a interdição, eles são procedimentos de urgência, tá? Cunho preventivo, tá? Pode ser parado de forma parcial, por um determinado período de tempo, até retificar qual foi o problema, ou total, parou todas as atividades, não pode exercer nenhuma atividade, tá? Mediante isso, é analisado a gravidade e o risco iminente à segurança e à saúde física dos trabalhadores que ali empregam. É evidente que o auditor ou fiscal que autou o embargo faça necessário uma orientação sobre que tipo de motivo ocasionou esse embargo ou essa interdição. Ok. NR4, ela fala sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. É importante ressaltar as regras de constituição desses serviços, tá? Pode ser um departamento especializado em segurança e medicina do trabalho, sim. Pode ser uma empresa especializada nisso, pode, tá? Qual o objetivo disso? Promover a saúde e a integridade dos trabalhadores. Sempre profissional especializado, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar técnico do trabalho, tá? Especializado. Sempre ele vai declarar em que o funcionário está apto ou não apto, ou que medida precisa decorrer para que esse funcionário precisa exercer sua função, ele precisa de um ambiente específico, uma ferramenta, um suporte específico para fazer o seu serviço, sua atividade. Então, o médico e o enfermeiro do trabalho já vão dar essas tratativas, a analisar, ou de repente, até mesmo decorrência de alguma doença, e afastar esse funcionário temporariamente ou permanentemente. A NR5, ela trata de um assunto muito importante que nas empresas privadas são constituídas, mas não impede de acontecer em todas as situações que abordam a CLT, todas as empresas, tá, pessoal? Só tem um caso excludente. Esse caso excludente a gente vai citar mais à frente. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA ou CIPAS, tá? Dependente se tiver várias CIPAS. A CIPA é uma comissão que tem o objetivo de prevenção de acidente, não posterior, pessoal. Então é prevenção, que esse acidente não ocorra. Aconteceu alguns eventos aqui, a gente pode reordenar para que nunca mais aconteça, ou minimamente isso não aconteça. Sim. Então, doenças decorrentes do trabalho, a composição, como é que ela é feita? Ela é feita por entidades externas, como é por médicos, como é uma equipe, uma empresa especializada em medicina? Não, pessoal. Ela é composta por dois grupos de funcionários, todos empregados, tá? Uma categoria vai representar o empregador, a outra classe vai representar os empregados, tá? Professor, mas e se eu for representar meu empregador por meio de voto, fui eleito, se eu tiver uma medida, uma atitude que vai de contraponto ao meu empregador, eu posso sofrer uma sanção, alguma coisa desse tipo? Não, você vai estar amparado pela lei, tem uma especificação que a gente vai deixar na apostila, em que você é amparado pelo período determinado em que você compõe essa CIPA, essa comissão. Além dos seus titulares eleitos, a gente precisa eleger também os suplentes, por causa de alguma vacância, não participação de uma reunião extraordinária, alguma coisa desse tipo. O que vocês vão tratar nessa comissão? Vocês vão elaborar pareceres, projetos sobre que tipo de método vai ser analisado pela essa comissão, os riscos, a quantificação de riscos, as atribuições de responsabilidade, análise, um plano de trabalho, um cronograma, um planejamento anual, um planejamento mais restrito a um período de tempo, sempre vai estar em conversação com aqueles serviços especializados, tá? Mas para atender de forma periódica, fazer algumas verificações de ambiente, condições de trabalho,
sempre atender um plano de trabalho e divulgar isso para os trabalhadores em seminários, palestras, que vocês estão atendendo, vocês estão ali para ajudar a eles ter uma segurança, uma saúde melhor, em que vocês possam exercer as atividades determinadas aos funcionários. Professor, então, qual é o caso excludente em que não precisa compor essa CIPA? Em caso em que a empresa conste 19 funcionários ou menos, ele fica desobrigado de compor a CIPA. A NR6 ela trata de um assunto tão importante quanto as outras NRs, são os equipamentos de proteção individual, os EPI, estabelece condições sobre as quais equipamentos deverão ser fornecidos pela empresa. Pessoal, então, não é preciso eu comprar esses equipamentos? Não, pessoal. Qualquer atividade que necessite de EPI, pelo qualquer nível de risco, a ser exercida pela função, a empresa tem que fornecer esse EPI, bem como as responsabilidades dos empregados. Ou então, não só tem a obrigatoriedade para as empresas, então os empregados são obrigados a utilizar? Sim, pessoal, assim como citado lá nas NR anteriormente, tem as suas obrigações e tanto como empregado quanto o empregado quanto o empregador, tá? Mas nesse caso aqui, como cita vários outros casos, é necessário analisar o fabricante nacional, o importador, tá? E as determinações, algumas atribuições do Ministério do Trabalho e do Emprego, em que ele vai justificar se esse produto, se esse equipamento fornecido que está no mercado, ele é certificado. Há emitida uma certificação de aprovação em que esse equipamento ele atende os requisitos mínimos de funcionalidade. Tá? Eu tenho fone para abafar um abafador de ruídos. Ele consegue abafar ruídos de determinado decibéis que trazem prejuízo para minha audição ou me traz surdez? Sim, então atendendo os requisitos mínimos, ele recebe o selo, essa certificação de aprovação. A NR7, ela trata de um programa de controle médico de saúde ocupacional. Ele trata de doenças ocupacionais que devem ser rastreadas e identificadas para ser analisado o grau de risco. Como assim, professor? Eu entro na empresa, eu faço uma bateria de exames para ver se eu tenho alguma doença, alguma coisa assim? Sim, pessoal, é analisado que estado, para analisar que situação você está, que tipo de lesão você tem, que dificuldade, deficiência, uma necessidade especial para você atender seu trabalho. E também faz o rastreio se a doença presente em você, que você está exercendo a sua função, é oriunda desse trabalho que você está exercendo. Além do mais, a gente tem outras situações, como a LER-DORT, tá? As lesões por esforço repetitivo e as doenças osteomusculares, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. São aquelas lesões que a gente tem por um ciclo repetitivo de atividade, tá? Um exemplo, eu estou sentado numa cadeira aqui por horas, não tirei aquele intervalo orientado pelo meu médico, pelo profissional da saúde ocupacional, não tirei intervalo para descansar um pouco. Agora estou sentindo meus músculos mais rígidos, a digitação aqui está mais pesada, eu estou sentindo cãibra, tá? Analisar essas premissas do trabalho repetitivo e essas doenças provocadas por ciclos bastante relacionados ao trabalho. Tá? A avaliação individual é para se tratar funcionário por funcionário, cada especificação, feita aquela bateria de exames, para analisar que tipo de situação que ele está, se ele está, em que estado ele se encontra, se ele está apto a exercer a função, se ele apresenta uma comorbidade em decorrência ao trabalho, se ele apresenta alguma comorbidade em decorrência ao trabalho. E o atestado de saúde ocupacional, ele vai tratar daqueles exames por você realizados e feita essa aferição de que estado você se encontra, se você está apto ou se não está apto. Se você está parcialmente com alguma restrição, ele vai especificar nesse atestado. A NR8, ele trata
De forma geral, as especificações determinam o grau de exigibilidade mínimo a ser cumprida pelas edificações a fim de garantir a segurança e o conforto nelas trabalhadas. Como assim, professor? O que eu vou tratar nessa NR? A disposição dessas normas, ela engloba também as edificações já construídas, mas em que os trabalhadores ocupam esse espaço, tá? Nas edificações não construídas, o que nela vai trazer, professor? O que ela vai trazer? Ela vai trazer algumas condições de conforto e segurança da salubridade para que esse funcionário consiga cumprir sua atividade dentro das edificações. NR9, ele trata-se de um programa de higiene ocupacional, cujo objetivo de proteção da saúde é integra na NR9 e trata-se do programa de prevenção de riscos ambientais, tá? Ele não trata só da higiene ocupacional em proteção à integridade física do trabalhador, tanto da saúde quanto da integridade, mas também trata de algumas premissas, algumas medidas para antecipar, reconhecer e avaliar o controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir nesse ambiente de trabalho. Tá? Assim como foi analisado, não só quanto ao trabalhador, mas também quanto à proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais que ali existem. Ele não é um documento isolado, ele é participante de um conjunto de iniciativas em que a empresa emprega, em que a empresa coloca em campo sobre a questão sobre a questão da segurança e a integridade dos trabalhadores. Ele deve ser articulado com as outras NRs, tá? Em especial, ele precisa atender em conjunto com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ela também estabelece alguns parâmetros mínimos e diretrizes a ser observado na execução desse programa. Nele, a gente vai tratar de que tipo de atividades ele trata-se também das atividades simultâneas realizadas pelos empregadores ali nesse ambiente. Fala de ações integradas para que seja prevista nesse programa. E trata-se de proteção do conjunto de trabalhadores contra o risco existente no ambiente. O objetivo de garantir a proteção do conjunto de trabalhadores contra os riscos existentes no ambiente. É claro, e fica evidente a obrigatoriedade da elaboração desse programa. Dependente do grau de risco, da quantidade de empregados, vai ser referido, esse programa tem que ser elaborado a quantidade de agentes biológicos, agentes físicos, agentes químicos em que vão ser apresentados no meio ambiente, no ambiente de trabalho desse funcionário. É importante analisar a natureza, a concentração, a intensidade e até o tempo de exposição, que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador ou nos recursos naturais. Vai trazer degradação ao meio ambiente. Então, é nessa hora que a gente vai ser analisado o grau, o risco. Vai se tratar também da prevenção de risco de acidente e riscos ergonômicos a serem. Vai se basear em medidas de controle, em que a gente vai ter como objetivo de eliminar, minimizar e controlar esses agentes praticados no meio ambiente ou no ambiente de trabalho. Ela trata de segurança em instalações e serviços de eletricidade, estabelece requisitos e condições mínimas que devem ser adotadas em implantação de medidas de controle, sistema preventivos, de forma que a garantir a segurança e a saúde do trabalhador, de forma direta ou indireta, interage às instalações elétricas e serviços. O que isso significa, professor? Pessoal, a partir da privatização do setor elétrico na década de 90, a partir da década de 90, o setor elétrico se privatizou, acompanhada não só da introdução de novas tecnologias e novos materiais a ser empregado, passou por algumas transformações, a terceirização dos serviços, o setor também passou por precarização do serviço, não orientação, não teve uma maior fiscalização
no emprego da segurança do trabalho para esse setor. Portanto, ocorre um maior índice de acidente e até de óbitos, feito um levantamento nessa época em que não trazia a menor condição para a gravidade e o risco que apresentava esse setor, e precisou ser colocado em cenário uma consulta sobre uma determinada ANR que precisa entrar em vigor para orientar sobre as diretrizes, conceitos, em que precisava regulamentar isso, uma orientação, normatizar, fiscalizar. Então, na NES NR10, ela é garantida um maior grau de exigibilidade, tá? Para que seja observada a seguridade desse universo, em que tenha um sistema de proteção, tem normativas para isso, que tenha IPs especificamente para isso, tenha metas para ter um serviço executado de forma segura, sempre de um caráter preventivo quanto ao acidente, analisando um alto grau de risco para a pessoa que está exercendo essa função, independente de qual nível de intensidade o funcionário trabalha, ele precisa trabalhar com determinadas orientações, com os EPIs, aplicações de regulamentação, de normativas, orientação da treinamento, dependente se o modelo de zona é empregado, se for zona controlada, zona de risco, ideal que sempre tenha um treinamento, as EPIs de modo correto, sempre é analisado o grau de risco e aplicadas às instalações, quais são as variantes que aplicam um maior nível de risco a essa determinada função. Essas variantes são externas, são internas, são de pressão, de risco, de vento, altura, animais. Então, é uma atividade muito sensível que deveria ter, e hoje tem nessa NR10, essa responsabilidade de regulamentar e orientar esse determinado serviço, essa função até as instalações. Vamos para a NR15, ela trata-se de atividades de operações insalubres. Essa NR15, a gente acaba vendo muito desses casos aqui em ações judiciais, propostas de ingresso de funcionário, de trabalhador, que trata de questão de salubridade e periculosidade, tá? Periculosidade a gente vai falar, trata um pouquinho mais à frente, mas a gente vai tratar um pouco de salubridade a princípio. Salubridade é qualquer questão que expõe o trabalhador ao agente que pode causar danos à saúde, tá? Não a morte, mas a saúde dele. Pode provocar questão tosse, pode provocar perca de audição, algum item que acaba trazendo nocividade ao perfeito estado do trabalhador, tá? Que acaba alterando as suas atividades de fisionomia. Tá. Sobre a questão de periculosidade, é totalmente diferente de salubridade. Periculosidade, ela traz um risco alto à vida, tá? Pode ser de uma forma alternada, intermitente ou frequente, tá? Mas para isso a gente tem tratado, fazer a escala ou até fazer a inspeção de que grau de salubridade até de periculosidade tem, tá? De salubridade a gente tem um grau a ser elevado, mas periculosidade, a partir da atividade que ele tem, já adentra já esse nível de periculosidade. Pode ser maior, menor, mas já tendo, o funcionário já tem um item em contraposição essa atividade. Relacionado à NR9, prevenção, o programa de prevenção de riscos ambientais,
como falei para você já, as NRs não são isoladas. Muitas NRs elas se relacionam com outras, principalmente os de programa, questão de prevenção de saúde e até de planejamento, elas sempre se englobam, tá? Porque são mais de um documento, traz mais de uma proposta, verifica a questão de ambiente de trabalho, sobre a questão de insalubridade, que medidas são adotadas para que não ocorra um acidente, ou para corrigir uma problemática que já existe e não foi solucionada, ok? Características de insalubridade, agentes ambientais presentes, limites toleráveis e outros agentes, tá? Agentes físicos ou ambientais, tá? Monetização desse risco. Como alguns de vocês já sabem, há uma monetização, há uma remuneração sobre esse tipo de risco, a insalubridade, que trata-se de algum aumento em cima do salário do funcionário, principalmente é declarado em porcentagem, tá? Ao nível, ao grau de salubridade que cada atividade tem, cada ambiente tem. Pode estar também na proibição, dependendo se for um risco iminente ao trabalhador, ou uma lesão, pode trazer uma lesão crônica ao trabalhador que deixe ele de forma inoperante ou não podendo trabalhar, e redução da jornada de trabalho, que é um pouquinho adotada no mercado, é mais visada na questão de alguns setores públicos, eles adotam essa questão de redução de trabalho, junto com a remuneração. Depende do caso do empregador e da situação sindical, tentar empregar a questão dos acordos para verificar esse tipo de situação. É realizada também uma avaliação qualitativa, tá? É considerada a questão de exposição de determinado agente, condições de trabalho, para que essa atividade seja caracterizada como insalubres, tá? Aqui eu botei duas imagens para a gente se tratar dessa da metalúrgica e da construção civil, da indústria da construção civil, em que, em muitos casos, o trabalhador passa pelo calor natural e passa o dia todo, às 8 horas, 6 horas, depende da atividade, o dia todo sobre insolação, tá? E aí não há um tratamento de um EPI específico para isso, não é um EPI executivamente para tratar essa questão de insolação, mas para outras questões de ambiente. Nesse caso ao lado aqui da metalúrgica, sim, tá? Porque há um nível considerável mesmo, tanto pelo ambiente fechado, tá? Pelo nível de contaminantes, também sobre os gases que produzem também. Há vários EPIs que são empregados não para isolar o calor, que acaba passando também, mas para reter o máximo possível, tá? O calor e outros itens que podem afetar, tornar propício a uma determinada doença ao trabalhador. A gente voltou, eu resolvi colocar novamente essa tabelinha do mapa de risco, tá? Para vocês relembrarem um pouco o que vale a questão dessa avaliação quantitativa, tá? Sobre a questão da classificação da intensidade, tá? Não sei se alguns de vocês notaram isso no último bimestre, em que tinha um mapa sobre a disposição de um local, de um prédio ou do estabelecimento, em que apresentar alguns desses riscos aqui, classificado por cores aqui, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, risco de acidente, tá? Só que a gente trata também sobre os níveis desses riscos, tá? Tá tratado aqui, ó, como as circunferências de cada nível, se é bastante considerável, se não, se é mediano. Não sei se vocês perceberam, algumas clínicas que eu botei um layout de uma planta baixa de uma clínica, em que alguns setores da clínica ou do hospital apresentavam um risco biológico muito elevado,
também estava considerável isso no mapa e na legenda, tá? Estava distinguindo, e isso aí já ajuda e orienta também o funcionário, até o próprio gestor, para gerenciar esse tipo de situação, tá? E também localiza alguns locais que são ou restritos ou ter uma prévia de uma autorização para adentrar com um tipo de equipamento ou EPI recomendável. Tá, a gente vai tratar um pouquinho sobre os riscos graves e iminentes. A gente tem alguns anexos que eu acabei relatando anteriormente: o embargo ou interdição da obra, o estabelecimento, o serviço ou frente de trabalho, máquinas e equipamentos. Na verdade, vai ser feita uma inspeção. Sempre é realizada uma inspeção pela autoridade ou agente fiscalizador do trabalho, tá? Para averiguar esses níveis ou até o risco iminente ou o risco grave. E se caso passa a constatar que há um nível considerável, há um grupo, um elevado número de trabalhadores ou pessoas que estejam naquele local visitando ou fiscalizando, como engenheiro, mestre de obras, outras situações, até visitantes da própria obra, proprietários, aquela obra é interditada ou até embargada. Então, o artigo 192 é tipo basicamente ela trata essa questão dos graus de salubridade, ela dá uma observação ao adicional de salubridade de forma remunerada, trata também sobre o agente nocivo e as condições do ambiente, até as próprias condições naturais que o trabalhador observado na hora da inspeção ou até na averiguação, na análise do ambiente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui minha tabelinha, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tenho uma tabelinha aqui que apresenta... Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Se está embaçado. Ok. Essa foi a tabelinha que eu abri dos anexos de insalubridade, que a gente passou anteriormente. Já relatou aqui, mas para vocês conseguirem visualizar. De acordo com os anexos que a gente tem na primeira coluna, os anexos da NR15, a gente também tem as condições de salubridade. Com seus próprios títulos, e também ele pede a classificação sobre o ambiente. Risco físico, químico, biológico. Ele dá a questão da quantitativo ou qualitativo, depende do que se trata, do qual condição ou qual agente que está sendo visualizado nesse ambiente. E ao final, a última coluna é o percentual do adicional em cima da renda do trabalhador, tá? Só tem algumas variações, alguns tópicos como agentes químicos, poeiras minerais, onde tem uma nocividade maior, tá? E aí já já acordado já com um relato da sistema de prevenção com o sistema de saúde, tá? Voltar aqui para a apresentação. Tá. Os limites de tolerância sobre o ruído contínuo intermitente, a exposição prolongada ao ruído, tá? Ruído, pessoal, basicamente não é igual ao som, tá? Ao longo de vários anos, pode provocar perda auditiva induzida pelo ruído, que é a sigla PAR, ou um problema de saúde mais frequente em todo mundo, tá? Alguns estudiosos argumentam esse termo aqui bem comprido, tá? Mas é algo que bem mais específica sobre a questão de perda de audição, sobre esse tipo de elemento, esse tipo de agente, perda auditiva neurosensorial, exposição contínua de níveis elevados à pressão sonora de origem ocupacional. É longo, né? Mas trata-se do quê?
Som é diferente de ruído, mas ruído é um som? Sim, mas é um som que incomoda. Pode ser de forma contínua ou intermitente, contínua. Depende do, do fator que origina esse ruído, tá? E aí, assim como tratado no exemplo, por várias horas ou vários dias, até um longo lapso de tempo, o trabalhador ele pode até perder um determinado grau de nível de audição exposto a esse agente por muito tempo. Tá? Essa questão desse anexo aqui é diferente de impacto, tem uma breve diferença, uma especificação um pouquinho mais longa. Níveis de exposição em decibéis, tá? Decibéis é a unidade de medida que a gente consegue mencionar a poluição sonora, tá? Sobre o som, sobre o ruído, tá? Aqui a gente tem os níveis de ruídos, tratado com decibéis, e a máxima de exposição diariamente permissível, é a tolerável, que a gente está tratando já desde o início. Aqui ele diz que 85 decibéis a 8 horas por dia, e o grau vai aumentando e a gente vai diminuindo, é inversamente proporcional, tá? Mas o ideal mesmo é que a gente não tenha essa poluição exposta ao trabalhador, porque provavelmente quase certeza disso que a gente vai ter algum, alguma problemática, a gente vai trazer alguma doença ao trabalhador, trazendo esse nível de ruidez a ele constantemente. Tá? Pode ser até intermitente, mas constantemente a gente vai trazer alguma problemática para ele. Tá? Limite de tolerância ao ruído ao impacto. Tá? É essa que tem a determinada diferença entre o anterior. É um ruído impulsivo, tá? Possui um intervalo de tempo menor, então ele é um ruído que de alto impacto, mas só que ele é menor. Vamos tratar como se fosse fogo de artifício. É rápido, mas é um estouro enorme. Explosão de dinamite, disparo de uma arma. Então, é um intervalo de tempo menor, mas o impacto, a forma que a frequência, a taxa de frequência dela é muito alta, pode trazer danos irreparáveis ao funcionário, tá? Pode trazer traumas acústicos, zumbido de imediato e até hemorragia. A gente pode até perfurar o tímpano, tá? O limite de tolerância à exposição ao calor, como a gente falou anteriormente, é um agente físico que provoca maior vulnerabilidade de efeitos individuais, tanto porque é um pouquinho diferente daquela insolação ao trabalhador. Essa aqui não, ela é produzida e dependente de alguns outros fatores, pode trazer uma nocividade maior. Tá? A gente tem que entender um pouco sobre essa carga térmica e se de repente acontecer uma sobrecarga nisso, na fisiologia do trabalhador. Tá? A gente pode se tratar também em conjunto sobre a questão do calor metabólico, tá? E algumas pessoas são mais sensíveis a seu próprio calor metabólico, em conjunto com o calor exposto, alguns fatores ambientais, e até para a vestimenta, o tipo de vestimento, a ventilação, ou ela traz um superaquecimento, dependendo do material que ela tem, ela acaba isolando seu calor interno e pode trazer alguns problemas à saúde. Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e expressão no local. Todas as substâncias químicas possuem propriedades nocivas.
Tá? E isso aí já fica claro. Qualquer produto químico ele tem alguma propriedade que é nociva, algum elemento que é nocivo à saúde. E aí, dependendo da quantidade ou da exposição, ou se ele produz algum gás, alguma subliminação com teor dessa o vapor desse elemento, dessa propriedade nociva, pode trazer questões de problema de saúde respiratória, questão de tratado da pele, tá? Depende o que é exposto, tá? E essa capacidade desse agente químico provocar esses danos, a gente cita ele como toxicidade, tá? O bem mais questões da NR16, atividades e operações perigosas, põe em risco a vida do trabalhador, tá? A gente tratou um pouco lá naquela questão da insalubridade e falou sobre periculosidade. Periculosidade a gente vai tratar agora, tá? Põe em risco a vida do trabalhador, podendo repentinamente atingi-lo de forma violenta. Então, de repente, a gente pode sofrer um grave acidente, deixar incapacitado, sem um membro, ou problemas sérios de saúde, de físico, dependendo do que a gente é exposto, tá? Mas aí nessa imagem aí que eu tentei representar o bem mais próximo que a gente consegue entender de uma atividade de risco é sobre atividade ou serviços com alta tensão, tá? A gente já sabe que já é um risco enorme, tá? Porque a gente já sabe que o nosso corpo já é formado por uma certa quantidade de água, e aí se a gente não tiver uma proteção certa, a gente pode tornar um condutor como se fosse um próprio condutor, como se fosse um fio terra, tá? Então a gente precisa ter os EPIs adequados, as barras que a gente precisa para auxiliar, luvas isolantes, capacete, o material emborrachado, as ferramentas de trato com punho emborrachado, tá? E aí, infelizmente, aí, algum desses acidentes ou desses sinistros pode até trazer a morte. Então, o maior risco que a gente traz à vida é a morte, tá? E aí a gente precisa tratar algumas situações, algumas proteções que eu já vinha relatando isso desde o segundo bimestre para vocês, que a gente não tinha uma normativa específica para isso. A gente tratou a NR10, a gente falou sobre isso, que é sobre serviços elétricos, que não tinha uma tratativa sobre isso, mais ou menos algumas décadas atrás, não tinha uma fiscalização, não tinha um, um olhar clínico para isso, não tinha um agente fiscalizador que tratava disso para o funcionário, o trabalhador, e o trabalhador era exposto a algumas situações de perigo, tá? Até a saúde. Saúde a vida. Tá? O risco de probabilidade de ocorrência de determinado evento possa causar dano. Tá? Então, perigo, a gente tem que entender um pouquinho. Vamos ler de novo. O risco é a probabilidade de ocorrência de determinado evento possa causar dano. Então, isso é o risco. O perigo um pouquinho diferente. Perigo ou a fonte de risco, tá? Então, onde oriunda o determinado risco, a probabilidade, é a situação de trabalho de forma isolada ou combinada, tem um potencial da origem aos riscos de saúde e segurança no trabalho. Então, mais ou menos a ideia desses dois caras, o que é? O risco acentuado é a probabilidade aumentada da ocorrência do evento possa causar dano. Então, esse risco acentuado é uma maior probabilidade. Então, em várias atividades já acaba correndo alguns riscos. Mas se a gente conseguir trabalhar com alguns agentes, alguns ambientes em que nesses ambientes
esse nível aumenta a probabilidade, então a gente vai ter o nosso risco aumentado, tá? E aí, vamos citar um pouco sobre a NR17, que é tão quanto importante e que a gente já consegue tratar bem melhor no ambiente de trabalho. Participa de capacitação, orientações, treinamentos, tá? Muitas pessoas não veem como bons olhos a questão da introdução da ergonomia em alguns setores da empresa, mas é essencial para que o trabalhador ele possa conseguir executar sua atividade por mais tempo e que não traz qualquer doença ou alguma problemática ou um esforço físico desnecessário a ele de forma imprudente, tá? A ergonomia ela trata sobre a organização do trabalho, a adaptação do homem ao seu trabalho, engloba alguns setores e trata também do bem-estar humano, tá? Ergonomia física, cognitiva, organizacional. Tá. A física é o estudo da postura no trabalho. Eu coloquei essa imagem para que fica mais evidente para a gente, que, que faz a diferença mesmo sobre uma orientação da postura, do posicionamento de materiais, de ferramentas que a gente precisa utilizar, até questão de técnicas de manusear alguns ferramentos, ou carga, ou, ou da nossa própria atividade, do tipo de certo de atividade, postura, de que forma essa atividade pode ser melhor empregada, em que possa diminuir esses movimentos repetitivos, é acentuada, é indicada que haja um intervalo também a algumas atividades que são rotineiras. E aí a gente trata também de alguns distúrbios musculares, esqueléticos relacionados ao trabalho, projeto de posto ao trabalho, segurança e saúde. Essa questão desses projetos e orientação à segurança e saúde é relatada também junto com aquela equipe que a gente tratou anteriormente no outro bimestre, que ele revisa algumas situações, ele verifica algumas situações para verificar risco, mas também para tratar de algumas situações da saúde do trabalhador, aquela equipe de saúde que eu abordei anteriormente no outro bimestre. Ele trata das situações porque é a área específica dele. Ele entende como é que funciona a fisionomia do ser humano, como se trata a questão da postura, que tipo de sistemas estão sendo afetados por isso. Sistema muscular, sistema de exoesqueleto. Na outra tipo de ergonomia, a gente vai tratar também sobre a questão mental, em que algumas atividades também trata também de um determinado a inserção de algum dispositivo de segurança, que seria um determinado intervalo. Tá. O estudo da carga de trabalho também se trata disso, tá, pessoal? Algumas atividades de cunho específico pelo esforço mental, a gente pode, ou a carga de trabalho, ou o nível de tomada de decisão que a gente precisa empregar, orientada também sobre algumas especificações sobre intervalo, redução da carga de trabalho, ou até flexibilidade da carga de trabalho. A organizacional, ela trata também do aspectos da infraestrutura que gerencia esses recursos, tá? Esses recursos coletivos de trabalho, organizacional, temporal de trabalho, projeto participativo, envolvimento de equipes, traz alguns paradigmas de trabalho coletivismo, em que se trata de equipes trabalhando em conjunto para desenvolver uma determinada tarefa e que não acarrete uma sobrecarga em atividades repetitivas ou até atividades
praticamente iguais, desempenhadas por duas equipes ou mais para uma determinada finalidade, tá? Um trabalho em grupo, cultura organizacional, o principal fator que a gente emprega essa ergonomia é caracterizar, planejar e entender que a organização e alguns fatores precisa colocar em prática, algumas metodologias também, para que esse trabalho também seja confortável, porque às vezes o funcionário passa não só 8 horas de trabalho, às vezes ele passa mais tempo fora de casa que em casa, no seu lazer, descansando. A gente pode tratar também só a questão do transporte do funcionário, ele passa mais tempo no trânsito, então ele chega no trabalho já exausto, então ele precisa de um intervalo durante o primeiro turno dele, uma pausa para um lanche ou aquele cafezinho da tarde. Então é proposta algumas outras atividades em que faça o funcionário ter um tempo livre para dispersar um pouco sobre a carga mental que ele tem, tá? Depende da proposta que a organização quer implementar. Algumas situações que a gente está vendo agora atualmente seria a questão do teletrabalho, mas tem seus pontos fortes, tem seus contrapontos, tá? Sobre a divisão de algumas tarefas, em que algumas tarefas acabam prejudicando a do trabalho e vice-versa, não há um ambiente propício, às vezes, tá? E depende da funcionalidade ou da atividade proposta esse teletrabalho, tá? Algumas vezes esse teletrabalho acaba até prejudicando que auxiliando, mas em várias situações ele é compatível à atividade que é a ser desempenhada, tá? E o principal fator que a gente precisa atender nesse tipo de ergonomia é a gestão de qualidade de bem-estar, qualidade de vida, tá? Porque a qualidade de trabalho, qualidade de bem-estar e qualidade de vida, isso já reflete muito no desempenho, tá? Na, 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 no, na duração desse trabalho, dessa atividade, ou até diminuição desse tempo de trabalho, tá? Porque o funcionário já tá sendo bem atendido, está bem sendo tratado, ele passa por inúmeras atividades que ele possa descansar mentalmente ou fisicamente, e ele já consegue ter uma produtividade melhor, tá? Isso depende muito da cultura organizacional que pode ser empregada e dos outros fatores que eu citei também sobre as metodologias a serem empregadas também, tá? E aqui a gente tem algumas condições de trabalho e questões de organizações. A gente tem a questão da visibilidade e acho que a gente tem pouca visibilidade. Tá? Levantamento de transporte, de carga e materiais, mobiliários, equipamentos, condições ambientais do posto de trabalho. E a menor visibilidade é a organização do trabalho, mas ela é tão quanto importante quanto as demais, tá? Ela é fundamental hoje em dia para que a gente possa ter um ambiente saudável para o trabalhador, ou mínimo tolerável às condições que ele é exposto. Tá? A organização do trabalho também cita como a questão de normas de produção, modo operatório, exigência do tempo, determinações de conteúdo do tempo, ritmo do trabalho, conteúdo das tarefas, aquilo que eu venho relatando. Pode ser até empregado uma cultura diferente, compatível àquele momento, mas se eu tenho uma carga de trabalho pelo menos de 12 horas, não compensa muito, e eu pego um trânsito de 2, 4 horas de tempo, o funcionário vai se encontrar exausto aí ao final do seu período de trabalho, tá? Até o modus operandi, questão de entrega de prazo apertado, e isso aí também condiciona também algumas doenças ao trabalhador. Então, tudo isso
tem que ser visto, revisto, planejado e assegurado níveis de tolerância mesmo, tá? Ser consultado a equipe de prevenção de acidentes e também a equipe de saúde especializada para fazer esse planejamento